No dia 27 de junho de 2015, cerca de 4.000 jovens se reuniram para uma rave noturna muito aguardada no parque aquático Formosa Fun Coast, em Nova Taipei, Taiwan. Nas primeiras horas, o evento foi espetacular. Os participantes aproveitaram bebidas à vontade dentro e fora de várias piscinas, enquanto dançavam ao som de DJs e apresentações ao vivo. Por volta das 20h30, a multidão se reuniu em frente ao palco e aplaudiu enquanto uma enorme nuvem de pó verde e amarelo era lançada por canhões de ar, pairando sobre suas cabeças. Um momento depois, porém, os aplausos se transformariam em gritos e mais de 500 vidas mudariam para sempre com uma das piores explosões causadas por pó dos últimos tempos. O Parque Aquático Formosa Fun Coast foi inaugurado em 1989 em um subúrbio de Nova Taipei, em Taiwan. Foi a primeira atração desse tipo na região e por isso prosperou, tornando-se rapidamente a favorita tanto dos moradores locais quanto dos turistas que visitavam o local. Com o tempo, dezenas de novas atrações foram adicionadas, mantendo o parque atual e empolgante até para quem já o visitou várias vezes. As atrações oferecidas eram variadas e incluíam uma piscina de ondas, áreas de recreação aquática internas e externas para crianças pequenas, um rio lento e várias piscinas. De longe, o tipo de atração mais popular na Formosa Fun Coast, no entanto, eram os toboáguas. O parque tinha dezenas deles, incluindo um que era anunciado como o maior toboágua da Ásia, e outro em que os visitantes desciam de cabeça para baixo para uma experiência mais intensa. Outro toboágua popular consistia em vários estágios e levava quase 15 minutos para chegar ao final, com os visitantes apreciando vistas do Monte Guanin e do Estreito de Taiwan durante o percurso. Naturalmente, devido à qualidade e variedade de suas atrações, o parque continuou popular até a década de 2010. Era uma atração tradicional e confiável. Em dias quentes podia lotar. Mas o parque também ficava aberto em muitas noites para permitir que os visitantes fossem em um horário mais tranquilo e evitassem o calor do dia. Ocasionalmente, para eventos especiais, o parque alugava todo ou parte de suas instalações para empresas privadas e pessoas físicas. Esse foi o acordo para um evento que aconteceu em 27 de junho de 2015. Uma grande parte do parque foi alugada para uma empresa local de marketing com histórico de organização de eventos musicais populares. Esse evento se chamaria Color Play Asia e consistiria em uma rave onde a música seria complementada por efeitos espetaculares de cor e luz. A data do evento foi escolhida com cuidado, pois muitos estudantes tinham acabado de terminar os exames e buscavam uma forma de comemorar. Em parte por causa disso, o marketing e o boca a boca atraíram um total de 4.000 clientes pagantes que chegaram ao parque ao longo da tarde e da noite. O palco principal ficou na outra extremidade do parque e uma área que seria uma piscina rasa foi esvaziada. Para permitir mais espaço para dançar, luzes e andaimes foram instalados, bares foram abertos e os convidados, a maioria com idades entre 18 e 25 anos, foram recebidos no parque. Ao longo da noite, vários efeitos de iluminação foram usados para complementar a música, incluindo estroboscópios, luzes coloridas e lasers. Por volta das 20h30, a equipe contratada para o evento começou a preparar o próximo efeito colorido. Uma grande quantidade de pó de amido de milho colorido seria lançada no ar acima da multidão dançante, usando uma combinação de ar comprimido e ventiladores potentes. A intenção era que o pó se depositasse lentamente, criando um efeito dramático semelhante a uma névoa. No início, a liberação do pó ocorreu conforme o planejado. Ele se espalhou pelo ar, criando uma nuvem amarela e verde que envolveu os participantes da festa. Muitos deles comemoraram com alegria. Outros perceberam que havia uma quantidade muito grande de pó, tanta que montes dele estavam se formando no chão, chegando quase até os tornozelos em alguns lugares. Apenas alguns segundos depois que o pó foi liberado, os gritos de alegria se transformaram em gritos de pavor. A nuvem se incendiou, criando uma bola de fogo que envolveu os foliões, que entraram em pânico e foram queimados.
Alguns tentaram correr para um lugar seguro, mas era impossível escapar das chamas. De fato, as tentativas daqueles que estavam por perto de apagar as chamas, em alguns casos, pioraram a situação ao levantar mais pólvora, que também entrou em combustão. A bola de fogo durou apenas alguns segundos e os focos de incêndio que continuaram queimando depois que ela terminou foram apagados em poucos minutos. Mas isso era apenas o começo da crise. O que momentos antes era uma festa, agora era um cenário de devastação, com mais de 500 pessoas gravemente queimadas e precisando de ajuda médica urgente. Os ferimentos foram particularmente graves devido ao contexto da bola de fogo, porque a festa aconteceu em um parque aquático. Muitos dos participantes estavam apenas de roupa de banho e, portanto, tinham uma grande quantidade de pele exposta. As queimaduras foram especialmente graves nas pernas de muitos na festa, pois muito pó havia se acumulado no chão antes de incendiar. Isso deixou muitos dos feridos incapazes de andar, e qualquer tentativa de carregá-los ou ajudá-los corria o risco de agravar ainda mais as queimaduras já graves. Para evitar agravar as lesões, muitos feridos foram carregados para fora do parque em boias e barcos infláveis, ambos mais facilmente disponíveis do que macas. Os serviços de emergência atenderam ao local, com sua chegada um pouco atrasada pelo fato de a festa estar situada na extremidade do parque temático, com relativamente pouco acesso para veículos. Assim que chegaram, começaram a tarefa impossível de tratar e transportar os feridos, levando 500 pessoas queimadas para hospitais locais. A natureza dos ferimentos era horrível. Em muitos casos, os pacientes sofreram queimaduras em mais de 40% do corpo. Queimaduras internas afetando as vias aéreas também eram muito comuns, já que algumas vítimas inalaram o pó de amido de milho enquanto ele queimava. Apesar disso, a resposta de emergência foi bem coordenada. Quando avaliado posteriormente, constatou-se que a taxa de mortalidade foi muito menor do que o esperado, considerando o número e a gravidade dos ferimentos. Ainda assim, 15 pessoas morreram em decorrência dos ferimentos e muitas outras precisariam de tratamento médico por anos ou até pelo resto da vida. Após o desastre, o parque foi imediatamente fechado e o governo ordenou uma investigação rigorosa. Sem dúvida, foi a pólvora que causou a explosão, mas por que ela pegou fogo? Foi observado que até mesmo substâncias que normalmente não são inflamáveis podem se tornar extremamente inflamáveis quando transformadas em pó e lançadas no ar. Esse efeito já foi observado há muito tempo em todo o mundo. Minas, moinhos de farinha e fábricas. Na verdade, qualquer lugar onde uma nuvem de poeira possa se formar já está há muito tempo sujeito a precauções de segurança específicas para evitar explosões de nuvens de poeira. No entanto, o pó colorido tem sido usado com segurança em celebrações há muitos anos, apesar do perigo inerente das nuvens de poeira. Os investigadores observaram que, quando o pó é usado em eventos como o Festival Hindu de Holi, geralmente é utilizado em quantidades moderadas e com rigorosas precauções de segurança, incluindo o uso do pó ao ar livre, longe de luzes ou outras fontes de calor e com uma política rigorosa de proibição de fumar na maioria dos casos. Além dessas precauções, um pó especialmente formulado e não inflamável também é utilizado para garantir total segurança. No desastre do Formosa Fun Coast, o pó não havia sido especialmente formulado. Era amido de milho de grau industrial colorido e foi utilizado em grandes quantidades em um espaço densamente povoado. Além disso, ele foi lançado sobre luzes de palco, que podem ficar muito quentes quando usadas constantemente. De fato, foi constatado que as luzes de palco estavam mais do que quentes o suficiente para incendiar o pó, provocando a bola de fogo. Isso causou tantos ferimentos e devastação. Após essa constatação, o uso de pós coloridos de qualquer tipo em eventos em Taiwan foi proibido. O parque foi criticado e obrigado a pagar uma indenização às vítimas por sua participação no desastre. A administração do parque autorizou o evento em área de difícil acesso para veículos e fiscalizou pouco as atividades da empresa. Eles cederam seu local como parte da investigação.
Foi observado que o parque não implementou muitas das recomendações feitas durante inspeções de segurança anteriores. E foi questionado se o parque deveria ter sido autorizado a permitir eventos, afinal. No final das contas, porém, foi o organizador do evento Color Play Asia que foi considerado o principal responsável pelo desastre. Liu Changxi, chefe da empresa de marketing que organizou o evento, comprou o pó e tomou a decisão de usá-lo. Ele não orientou a equipe sobre a inflamabilidade do produto, não considerou nem buscou aconselhamento sobre os riscos de usá-lo. Aparentemente, Liu Changqi e a empresa que ele liderava estavam totalmente alheios à possibilidade de uma explosão de poeira e, por isso, usaram o pó praticamente sem nenhuma precaução de segurança. Liu Changxi foi condenado a 5 anos de prisão, a pena máxima que poderia ser aplicada, por causar uma morte por negligência no local de trabalho. 2 anos após o desastre, quando todas as investigações e processos legais foram concluídos, o parque recebeu permissão para reabrir. Apesar disso, o parque não reabriu, talvez como resultado da natureza bem divulgada e horripilante do desastre que ocorreu ali. Algumas atrações foram removidas, mas a maior parte do parque foi deixada para ser retomada pela natureza. Até hoje, ele permanece abandonado. Enquanto isso, 500 frequentadores da festa ficaram com sequelas para o resto da vida. Muitos tinham entre 18 e 25 anos quando o desastre aconteceu. Uma fase da vida em que planejavam o futuro com entusiasmo. Para muitos, a natureza de longo prazo de seus ferimentos mudou completamente o rumo de suas vidas. O desastre em si, a bola de fogo que consumiu a festa, durou apenas alguns segundos. Mas as consequências, a perda, as queimaduras, o trauma e os ferimentos duraram e continuam durando por centenas de vidas.